Vou retornar para a tela de consulta de usuário. E eu falei que eu tinha dois botões extras. Atualizar os acessos do sistema. Este botão aqui só vai ser utilizado quando houver uma nova versão do sistema e, porventura, existir uma nova permissão. Aí vai ser feita a utilização desse botão. E vocês vão interagir aqui com o cadastro de grupos. Vou dar um clique aqui, ele vai carregar uma nova janela. Nessa janela aqui, eu tenho os grupos de usuário relacionados aqui na lista. Estes grupos aqui são aqueles que eu posso selecionar lá na tela de cadastro do usuário. E quando eu dou um clique duplo, por exemplo, em qualquer um destes grupos, ele carrega aqui na direita as permissões relacionadas àquele grupo de usuários. Vou dar dois cliques na administração, por exemplo. Eu vou maximizar essa tela. Eu tenho 153 permissões relacionadas ao sistema. A primeira permissão aqui, vocês não conseguem ativar ela, é autorizar estações de trabalho. Essa permissão aqui é uma permissão administrativa para uso interno do sistema para autorizar novos registros de computadores. Ela vai sempre estar desabilitada. A primeira e a mais importante de todas as permissões é obter acesso ao sistema. Vocês percebam que está tudo verde aqui, tudo ativado. No entanto, se eu desativar essa permissão, este usuário que está cadastrado aqui não vai conseguir ingressar no sistema. Por exemplo, às vezes vocês têm os funcionários de vocês aí que trabalham na empresa, que vocês podem registrar aqui nesse cadastro, mas eles não necessariamente vão utilizar o sistema. Nesse caso, você desativa essa permissão aqui, e aí esse usuário, por mais que esteja registrado login e senha, passa a não usar o sistema novamente. Vou reativar e vou explicar item por item aqui. Aqui eu tenho um sinal de negativo, que significa que eu expandi esse registro. Por exemplo, eu tenho aqui cadastros básicos. Dentro de cadastros básicos, eu tenho alguns itens. Eu vou indicar isso por esse pontilhado aqui, essa árvore de dependência aqui. Quando eu clico aqui no sinalzinho de menos, ele recolhe o item cadastros básicos. Ó. E aí os itens ficam recolhidos aqui dentro, podendo eu clicar nesse sinalzinho de mais e expandir novamente para que eu possa interagir com os itens. Estes cadastros básicos aqui são aqueles cadastros pequenos, por exemplo, cor da pele, estado civil, a cor do carro, o modelo do carro, a marca e assim sucessivamente. Eu tenho sempre nos cadastros as seguintes permissões. Ó. Dentro de cadastros básicos, eu posso criar um novo cadastro. Eu posso alterar um cadastro já existente, excluir um cadastro ou imprimir. Para que eu possa conceder ou revogar uma permissão, basta eu dar dois cliques em cima da permissão. Por exemplo, essa opção de excluir cadastro básico aqui, eu vou sempre deixar desabilitada para evitar um acidente. Por que eu falo de acidente? Imaginem que vocês têm um cadastro de funcionários, vocês têm lá registrados o estado civil, e aí alguém vai lá por acidente e deleta, por exemplo, o estado civil casado. Todos os usuários que estavam registrados no sistema como casados vão deixar de ter a referência do cadastro básico. Por esse motivo, é extremamente importante que vocês façam essa previsão destes cadastros inicialmente e logo em seguida só vão registrar isso quando houver uma necessidade nova. E eliminar estes cadastros não é aconselhável porque cadastros maiores precisam deles para serem compostos. A gente vai ver muito isso lá no cadastro do carro.
Então, eu já defini os cadastros básicos, eu posso recolher aqui para minimizar os itens. Uma coisa interessante desses cadastros aqui, eu vou recolher o cadastros, vou recolher o financeiro, ferramentas, relatórios e ajuda. Se vocês prestarem atenção aqui, essa relação de cadastros ela está diretamente relacionada com esse menu principal aqui, ó, na parte superior da tela. Por exemplo, cadastros, eu tenho aqui o menu de cadastros. Financeiro, eu tenho o menu de financeiro. Ferramentas, eu tenho o menu de ferramentas. Relatórios aqui, relatórios aqui. Ajuda, ajuda. Ou seja, quando eu expandir aqui os cadastros básicos, eu vou recolher aqui registro da empresa, cadastro de usuários, avisos, contatos, fornecedores, clientes, carros, contratos, recibos, bancos ou contas e CEPs. Vocês vão visualizar o seguinte, olha, dentro de cadastro eu tenho estes itens principais aqui, que são registro da empresa, usuários, avisos, contatos, fornecedores, clientes, carros, contratos, recibos, banco conta e CEP. Eu vou sair aqui só por um instante para demonstrar isso para vocês na prática. Estes aqui são as mesmas permissões que eu possuo lá na hora de dar acesso ou revogar uma permissão para um usuário. Vou retornar aqui. Dentro de cada opção dessa, eu posso, por exemplo, dizer que um usuário, eu contratei um estagiário novo agora, e esse estagiário ele não vai fazer alguma, ele não vai ter alguma prerrogativa, por exemplo, de excluir um registro do sistema. Então nesse primeiro momento eu vou negar essa permissão para ele. Eu posso interagir unitariamente com cada cadastro. Por exemplo, registro da empresa. Vou expandir aqui o registro da empresa. Dentro do registro da empresa eu posso fazer o seguinte, vocês percebam pela ordem aqui das linhas que vão determinar a hierarquia. Registro da empresa, eu posso cadastrar uma nova empresa, posso dar uma permissão para um determinado usuário cadastrar, eu posso alterar um registro já cadastrado, excluir e imprimir. Estes 4 aqui são os principais registros, as principais permissões que existem em todos os cadastros. Incluir, para cadastrar novos, alterar para modificar os já existentes, excluir para eliminar um registro. Muito cuidado com essa permissão de excluir, porque um usuário desavisado pode excluir um registro que, porventura, pode causar um problema. Vou dar um exemplo. Vamos falar de contratos, né? Quando a gente faz um contrato, a gente agrega no contrato um cliente, que é um taxista, e um carro da empresa que está disponível. Se um usuário desavisado, por exemplo, deletar um carro e este estiver atrelado ao cadastro de contratos, automaticamente aquele contrato vai passar a ficar incompleto, ou seja, ele vai passar a fazer referência para um registro que não existe mais. Então essa permissão de excluir aqui tem que ter muito cuidado para que grupo de usuários ela vai ser dada, para que não haja uma exclusão indevida do sistema. No cadastro de registro da empresa, eu tenho aqui, olha, itens do registro da empresa. O que é esse itens do registro da empresa? Eu vou sair aqui mais uma vez e depois eu vou retornar para explicar melhor. Eu estou aqui na tela de consulta de registros, vou pedir um novo aqui,
aquela permissão novo registro ativa ou não esse botão, a permissão de editar, alterar, ativa ou não este botão, excluir, ativa ou não este aqui. Eu vou pedir um novo registro só para exemplificar. Eu tenho aqui os dados principais da empresa e eu tenho aqui estes itens que compõem este cadastro. Lista de telefones, lista de e-mails. Novo item, excluir item, e quando eu tenho um item aqui na lista, eu posso dar um clique duplo e vou entrar no modo de edição. Deixa eu pegar um registro aqui já preenchido, vou dar 2 cliques aqui. Aquele itens do registro faz referência a estes itens aqui, a lista de detalhes desta empresa. Por exemplo, novo item, excluir item e alterar, quando eu dou 2 cliques aqui, e eu entro para fazer a edição deste registro. Vou sair aqui. Então, este itens do registro de empresa vai existir quando houver uma tela que tenha subitens dentro dela. Então, eu posso pré-determinar o seguinte. Esse grupo de usuários da administração aqui, ele vai cadastrar novas empresas, ele vai poder modificar os registros já cadastrados, mas ele não vai poder deletar uma empresa. Vai poder imprimir o registro dessa empresa. Dentro dos itens da empresa, ele vai poder inserir um item, nesse caso aqui da empresa pode ser telefones ou e-mails. Ele vai poder alterar um item e, com relação aos itens, ele vai poder excluir o item sim. E é dessa forma que eu vou dando ou revogando permissões para todas as telas do sistema. Eu vou dar mais um exemplo aqui, que é o exemplo do contrato, que é a tela principal desse sistema. Por ser ela, eu tenho algumas permissões além das convencionais. Por exemplo, novo contrato, alterar contrato, excluir contrato. Essa opção aqui, de excluir contrato, normalmente está desativada para todo mundo, para evitar que seja deletado um contrato e perdido as diárias, quando se deleta um contrato, se perde todas as diárias, todas as informações relacionadas àquele contrato. Depois eu vou explicar lá na tela melhor como é que funciona isso aqui. Imprimir o contrato. Dentro do contrato eu tenho itens também. Aí eu posso incluir um item, alterar ou excluir um item do contrato. Excluir item do contrato não é excluir o contrato inteiro. Excluir um item do contrato seria alguma informação daquele contrato que eu vou poder eliminar. Então, além das permissões principais aqui, como eu já havia falado, eu tenho aqui, alterar um contrato que já foi fechado, um contrato que já foi finalizado, excluir um contrato que já foi fechado, alterar o crédito do contrato, excluir uma diária no contrato, fechar contratos, reabrir contrato fechado ou renovar contrato. Então, no caso dos contratos, eu tenho algumas permissões extras aqui embaixo. Por exemplo, um contrato, quando ele é finalizado, a tela fica travada. E só quem tem essa permissão de alterar contrato fechado vai poder voltar naquele contrato que já foi encerrado e fazer alguma modificação. Estas permissões extras aqui, normalmente, são permissões administrativas. Só um gerente, um administrador ou o próprio proprietário da empresa que vai fazer uma alteração, é claro, seguindo alguns critérios definidos por eles. Uma opção interessante é excluir diária do contrato. Uma diária que já foi registrada naquele contrato,
ela pode ser excluída se porventura for uma inclusão indevida ou algum erro do usuário, ela pode ser excluída desde que haja essa permissão excluir diária do contrato ativada. Assim como alterar o crédito do motorista no contrato. Todas essas são permissões. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou cancelar aqui a edição. Eu vou pedir um novo grupo. Eu vou selecionar aqui o grupo do caixa, por exemplo. Esse aqui é o usuário, vou maximizar essa tela. Esse aqui é o usuário que mais vocês vão visualizar, vai ter interação com o sistema, né? E vou preparar aqui um exemplo, vamos dizer assim. A pessoa do caixa, normalmente ela fica responsável por receber as diárias. Então, essa pessoa ela não vai, por exemplo, fazer um cadastro básico. Isso alguém lá da administração já cadastrou tudo isso, o sistema já está todo prontinho, então ela está só operando o caixa. Então, esses cadastros básicos aqui, ela não vai ter acesso. Vocês percebam que eu vou dando 2 cliques aqui, ele vai ativando ou desativando. O registro da empresa, a mesma coisa, né? Não vai, vou fazer o registro da empresa só uma vez. Eu vou dando cliques duplos aqui, eu vou desativando os itens, de um por um. A pessoa do caixa também não vai cadastrar novos usuários. Quem cadastra os usuários é a administração. Porque ela vai determinar as suas permissões de acesso, vai cadastrar os grupos e determinar as permissões de acesso, para que aquela pessoa possa ou não efetuar alguma operação no sistema. Então, por exemplo, o caixa não vai cadastrar usuário. Eu vou dando cliques duplos aqui e vou desativando as permissões de cadastro de usuário para eles. Se eu desativar o item principal aqui, ó, que é o usuários nesse caso, não adianta eu ativar os itens internos que eles não vão funcionar. Por exemplo, não adianta eu ativar todos esses aqui, dando cliques duplos, e deixar o usuário desativado. Porque o menu principal aqui nem vai aparecer dentro do cadastro. Então eu vou só desativar. Que a gente está dando um exemplo de um usuário, por exemplo, que vai ser o caixa. Estes avisos, o sistema emite avisos para os usuários que estão trabalhando. Isso aqui é uma ferramenta. Você pode, por exemplo, deixar uma empresa que tenha turno, por exemplo, ou então a pessoa só trabalha durante a tarde. Você tem um caixa que trabalha durante a tarde, o período matutino, e um durante a manhã, desculpa. Você tem um caixa que trabalha no período da manhã e um outro no período da tarde. E aí a pessoa da manhã, a pessoa que estava trabalhando no caixa, precisa deixar alguma informação para a pessoa da tarde, até para fins de ficar registrado que aquele aviso foi repassado. Então, eu vou deixar esse cadastro de aviso todo ativo, com exceção da opção de excluir o aviso. Novo aviso, esse usuário caixa vai poder registrar avisos, vai poder alterar um aviso que ele já registrou, mas ele não vai poder deletar um aviso. Isso aqui é uma medida até de segurança para evitar, por exemplo, que ele alegue que não foi informado, não recebeu determinado aviso que foi deixado para ele no sistema. Tem como imprimir os avisos, adiar avisos de todos e fechar avisos de todos. Depois eu vou demonstrar melhor como é que vai funcionar essa opção de avisos aqui lá no menu. Vou continuar aqui com os contatos. Estes contatos é uma agenda telefônica que vocês podem guardar no sistema.
Essa agenda, ela tem algumas características. Por exemplo, eu posso ter um contato só de um usuário, ou pode ser um contato público, um contato que eu cadastre para uma pessoa, mas todas as outras no sistema tenham acesso. E aí essa agenda ela pode ser preenchida de duas maneiras. Então, eu posso dar as seguintes permissões: cadastrar novo contato, alterar contato, excluir contato. Esse excluir aqui vai entrar mais uma vez naquela condição. Eu só dou as permissões de exclusão para os usuários da administração, que vão adotar alguns critérios para excluir determinados registros. Eu aconselho a desativar todas as opções de excluir para os usuários de um determinado setor. Nesse cadastro de contatos eu também tenho itens. Vocês vão perceber que nem todos os cadastros, por exemplo, avisos aqui, ó, eu tenho novo aviso, alterar, excluir, imprimir, adiar aviso de todos e fechar aviso, mas eu não tenho subitens no cadastro de avisos. É só para exemplificar. Mas no cadastro de contato eu tenho subitens que eu posso permitir que seja incluso, incluir novos itens, alterar ou excluir dentro dos itens do contato. Aqui se eu posso cadastrar contato para outras pessoas e se eu posso alterar o contato de outras pessoas. Normalmente, as permissões abaixo de itens do contato são permissões especiais. Essas permissões aqui, elas também só vão ser dadas para os administradores. A pessoa do caixa, ela também normalmente não vai interagir com os fornecedores. Quem vai cadastrar os fornecedores pode ser o departamento financeiro, ou pode ser a administração, e aí isso aqui vai ser utilizado lá no Contas a Pagar. Toda vez que eu for registrar um financeiro para uma determinada empresa, eu preciso cadastrar um fornecedor. Os clientes também já vão estar cadastrados, ou seja, uma pessoa do caixa normalmente não interage com o cadastro de clientes. A mesma coisa com os carros da empresa. A pessoa do caixa normalmente vai receber as diárias, então ela não vai ter acesso ao cadastro de carros. Agora, o cadastro de contratos. Dentro do cadastro de contratos é que vai ser feito o recebimento das diárias, ou seja, é onde a pessoa do caixa vai trabalhar. Então, a pessoa do caixa, ela não precisa registrar novos contratos. Esses contratos vão ser fechados na administração, atendendo alguns critérios e tudo. Então, esses critérios não são avaliados pela pessoa do caixa. A opção de alterar o contrato, ela vai ser dada para a pessoa do caixa, porque o contrato ele vai ser alterado à medida que vão sendo recebidas as diárias. Mas excluir um contrato, por exemplo, a pessoa do caixa não vai ter acesso. Imprimir, reimprimir o contrato, imprimir um cupom, imprimir qualquer documento relacionado ao contrato, a pessoa do caixa vai poder imprimir. Dentro do contrato, eu tenho as diárias. Todas as diárias recebidas são caracterizadas como itens do contrato. Então, eu posso incluir, eu posso alterar, mas eu não vou poder excluir itens desse contrato. Tudo que fica abaixo de itens de um determinado cadastro são permissões especiais. Então, alterar contrato fechado, o caixa não tem a necessidade de alterar um contrato que já foi finalizado, excluir do sistema um contrato que já foi fechado, alterar o crédito do contrato. Essa, normalmente, é uma permissão
administrativa. Por exemplo, o caixa tem uma diária de R$ 95 para receber. O taxista veio e pagou 100 e deixou os R$ 5 de crédito, uma hipótese. Com a permissão de alterar crédito do contrato, esse caixa poderia, por exemplo, modificar esse crédito de R$ 5, fazendo uma inclusão ou uma exclusão deste crédito, a alteração em si. Essa permissão também é uma permissão administrativa, fica para um gerente, fica para alguém da administração. Uma pessoa do caixa não deveria ter a permissão de alterar o crédito do contrato, a não ser que seja concedida nesse momento. Excluir uma diária do contrato. E a pessoa do caixa também, como ela não registra novos contratos, ela também não deveria fechar, reabrir ou renovar. É claro que eu estou imaginando um ambiente onde a pessoa do caixa esteja exclusivamente para receber as diárias. Cada um vai determinar as permissões de acordo com a sua necessidade. Eu vou aqui para o item recibos. O caixa normalmente é a pessoa que recebe e faz os pagamentos. Então, eu vou ativar aqui para a pessoa incluir novos recibos, alterar, mas também não vou deixar deletar os recibos que já foram cadastrados no sistema. Imprimir recibo. Vocês percebam que aqui no recibo não tem itens, né? Porque o recibo é um cadastro simples, só os dados do recibo e faz as impressões. Bancos, contas. Estes bancos, esse menu banco / conta, ele é o caixa da empresa. Aqui eu posso fazer os cadastros de bancos, das contas bancárias da empresa, ou do caixa de retaguarda e assim sucessivamente. A pessoa do caixa, ela interage diretamente com este item, mas ela não faz o cadastro destas informações. Isso já está tudo pronto. Isso já está tudo pronto, só para que a pessoa possa interagir. Esse cadastro de CEP, isso aqui é um banco dos Correios, onde eu aconselho deixar somente a opção de consultar, para que as pessoas possam fazer as consultas, mas não a necessidade de incluir um novo CEP, alterar ou deletar um CEP que lá exista. É claro, volto a frisar, que cada um vai determinar as permissões de cada usuário. Eu estou dando aqui apenas um exemplo de um modelo que vai ser determinado por cada empresa. Menu financeiro. Contas a pagar. Muitas vezes o caixa paga e recebe contas, então eu vou deixar ele incluir uma conta, alterar, mas também não vou deixar ele excluir uma conta. Uma conta que já está registrada, ele não vai remover do sistema. Imprimir, vai poder imprimir. Alterar contas a pagar ou receber fechada. A pessoa do caixa não vai poder alterar, o que já foi baixado no sistema, vai ficar lá, não vai poder ser modificado. Excluir contas a pagar ou receber fechada. Não vai poder excluir. E essa conta, uma vez que ela é fechada, alguém da administração pode reabrir, ou seja, torná-la disponível de novo para edição. No caso do caixa, não. A pessoa do caixa, o grupo do caixa, ele vai interagir também com este item aqui. Se ele vai poder fazer novos registros, alterar, excluir, normalmente eu não vou deixar. E alterar também não. O caixa, na verdade, ele é incluso automaticamente. Por exemplo, todas as vezes que faz um recebimento de diárias, o contrato automaticamente faz uma inclusão positiva no caixa, um crédito no caixa.
E todas as vezes que é pago uma conta, no financeiro, que é dado baixa, é feita uma exclusão desse crédito do caixa, desse valor do caixa. Então, essa movimentação manual aqui, normalmente eu não vou deixar para a pessoa do caixa. Isso aqui vai ser uma permissão administrativa também. Alguém da administração vai entrar e fazer as manutenções do caixa. A pessoa do caixa mesmo vai visualizar os dados que lá estão e vai tirar os relatórios de impressão. Vou fechar aqui o menu financeiro, vou para o menu de ferramentas do sistema. Lá eu tenho uma calculadora, isso aqui eu posso deixar disponível para todo mundo no sistema, e alterar os valores fixos. Estes valores fixos nós vamos falar mais à frente, mas é nessa tela que eu faço todo o controle do funcionamento do sistema. Então, é bom tomar cuidado com essa permissão, porque o sistema pode funcionar de forma inconsistente caso os valores fixos, a parametrização do sistema esteja incorreta. Normalmente, isso aqui também é deixado para os administradores que foram devidamente treinados para interagir com a funcionalidade do sistema. E aqui eu tenho o menu de relatórios, que eu vou definir quais relatórios eu vou disponibilizar para o grupo de usuários do caixa. Normalmente, eu vou disponibilizar os relatórios mais simples. Por exemplo, eu tenho um relatório aqui que é os carros que incidem imposto por mês. É um relatório novo do sistema. E esse relatório aqui trata de valores, trata de pagamento de impostos e tudo. E, porventura, esse relatório aqui, por exemplo, eu também não vou deixar para a pessoa do caixa, porque não tem necessidade. Então, estes relatórios aqui fica muito a critério de cada empresa determinar o que cada usuário vai poder imprimir ou não. Os relatórios estão todos à disposição e aí vocês vão marcando ou desmarcando, por exemplo, cliente com mais de N diárias atrasadas. Esse aqui é muito utilizado nesse sistema. Quase todos os usuários do sistema têm acesso a esse relatório. Mas por exemplo, um relatório que é extremamente importante e é uma questão administrativa, esse saldo por veículo aqui, ele vai dar um resumo de tudo que foi recebido e tudo que foi pago nesse veículo ao longo do tempo. Então, esses relatórios aqui ficam a critério de cada empresa definir o que cada grupo de usuários vai acessar. Por fim, o menu de ajuda, o pop-up de avisos. Isso aqui fica sempre ativado. Com isso, eu finalizo a demonstração de como você vai criar um grupo de usuários. Criado esse grupo, eu posso, lá no cadastro de usuários, selecionar eles.